Vocês permaneçam em pé para ouvir ele assim. Fique do jeito que ele mandar, viu? Queridos, com muita alegria quero saudar a todos na paz do Senhor. Eu quero aproveitar e ler o texto para conciliar o tema tão bem sugestivo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5, há uma declaração de confiabilidade pela descendência de Davi. O texto diz: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, celebrada com sal. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: não vos convém saber que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, celebrada com sal. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Enquanto os irmãos sentam-se, eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de participar do congresso da USADEC, e para isso externo a gratidão ao pastor Cleidson. Quero agradecer ao pastor Cleidson, com a irmã Miriam, pelo rico convite a mim feito, imerecido da minha parte. Eu não sou merecedor de ouvir palavras como a que ele proferiu acerca do nosso relacionamento mútuo, respeitável, mas mesmo não merecendo, agradeço. Que honra para mim tê-lo como amigo. Quero agradecer ao pastor Cícero, sua muito digna esposa, e em nome deles a todo este coeso ministério, a igreja. Que Deus os abençoe. A todas as irmãs que coordenam esta união, juntamente com a pastora, e obviamente a todas as componentes. E quero agradecer ao presbítero Uziel, com a irmã Viviane, pelo carinho, a recepção a mim dispensada, da qual eu não mereço. Muito obrigado. E obviamente extensivo a todos os amigos, amigas, que Deus tem me dado neste estado, nesta cidade. Que Deus vos abençoe. E quero não ouvir, mas quero agradecer ao pastor Cleidson pelo cuidado, o carinho que ele tem dispensado a um filho que eu tenho aqui nesta cidade, Diácono Júnior, com a Arlene, está na galeria. São filhos do coração, que é bom revê-lo, amigo. Queridos, quero tomar por base este texto, para, com base na vossa proposta temática, trazer a responsabilidade que está sobre nós, sobretudo na última geração, e sobretudo as mulheres, que têm sido maioria no contexto que vivemos. Os irmãos hão de convir
que o texto ele é abrangente. Quando nós lemos o capítulo 1 de Mateus, os irmãos observam no versículo 16 que Mateus, quando vai registrar o Evangelho, ele, na sua versão, ele apresenta 3 gerações que Deus insistiu. Ele diz que de Abraão a Davi são 14 gerações. De Davi ao cativeiro, 14 gerações. Do cativeiro a Jesus, 14 gerações. Mateus apresenta 42 gerações que viveram um período celebrado com uma aliança conhecida como aliança de sal. Dentro do contexto cultural, quando nós lemos o texto sobre a aliança de sal, era comum entre os orientais. Simbolizava uma aliança duradoura, um compromisso duradouro. Este compromisso, ele era recíproco. Por exemplo, quando um judeu ou um hebreu fazia um concerto, uma aliança de fidelidade com o outro, eles comiam na casa um do outro para celebrar, conhecido como sal, porque independente do tempo da variação, se por um período alguém duvidasse desta aliança, ele dizia: entre nós há sal, não precisa dizer mais nada. Isso baseado nos ingredientes do sal, que são duradouros e são perenes. Então o sal não estava ratificando uma aliança por ser simplesmente o sal, mas era pela durabilidade da sua existência. Quando nós analisamos a primeira geração, observem que o Novo Testamento, ele deixa para trás a geração pecadora, a geração de Adão, a geração que perdeu o relacionamento com Deus, tendo em vista que o sal está voltado para o relacionamento duradouro. Quando Mateus faz menção de quando Deus, no capítulo 12 do Gênesis, diz a Bíblia, que Deus escolheu a Abraão. Por quê? Porque por meio de Abraão, Deus quis estabelecer uma aliança de relacionamento que havia perdido com o ser humano desde o Gênesis capítulo 3, quando o ser humano peca e é destituído da presença de Deus. Então, desde lá para cá, séculos e séculos se passaram e o homem não tinha mais relacionamento íntimo com Deus, porque dele foi tirado o Espírito. Quando nós analisamos o capítulo 12 do Gênesis, Deus vem e propõe ao ser humano, por intermédio de Abraão, um projeto íntimo, espiritual, de relacionamento. Então diz Deus no capítulo 12, versículo 3 do Gênesis, que por meio de Abraão ia se relacionar, ia com todas as famílias da terra. Então, por meio de Abraão, começa uma geração em que Deus vai investir, por meio de aliança, em um relacionamento íntimo. A Bíblia diz que por meio de Isaac e Jacó, vem um Israel, que desce para o Egito com cerca de 70 almas. Porém, com cerca de 430 anos depois, sai do Egito. Então, é uma geração que não tinha conhecimento de Deus. É uma geração que nasceu, cresceu, desenvolveu em um país politeísta, que adorava vários deuses, que era o Egito. Então, agora Deus tira este povo por meio de um compromisso com Abraão do Egito,
e o leva destino à terra prometida. Quando 3 meses que este povo sai do Egito, então Deus coloca este povo na planície do Monte Sinai, ainda no Egito. Então, quando Deus coloca o povo agora rumo à liberdade, Deus propõe no capítulo 24 do Êxodo um compromisso íntimo por meio de uma aliança. Então, a aliança Deus propõe e o povo aceita ter intimidade, relacionamento com Deus, porque sem esse relacionamento não tem avivamento. Então Israel diz que está de acordo e vai obedecer a todos os preceitos de Deus. Quando Israel diz assim, então Deus ratifica. E observem, capítulo 24, eles dizem que estão de acordo. Capítulo 25 do Êxodo, quando Israel diz que estava de acordo com a aliança, então Deus vai trabalhar em um lugar íntimo para se relacionar com Israel. Começa a trabalhar Deus no capítulo 25, porque o único lugar de intimidade que Deus tinha com o homem foi destruído, que foi o Éden. Agora a cantora Ruth e sua banda, agora o relacionamento está feito de novo. Então capítulo 25, Deus vai trabalhar em um lugar que ele pudesse habitar no meio do povo, mesmo sendo de forma mutável, mesmo sendo de forma, vamos dizer assim, na caminhada, móvel. Então Deus vai começar a trabalhar no tabernáculo. E observem que do capítulo 25 ao capítulo 40, são 15 capítulos no livro do Êxodo, que Deus vai trabalhar justamente em um lugar íntimo, chamado tabernáculo. Observem que o tabernáculo tem o pátio. Depois do pátio, tinha todo o ritual para Israel se chegar a Deus. A bacia, o holocausto, a bacia, aí vem o lugar santo. O lugar santo, ele era composto lá dentro do candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. Tudo isso para Israel chegasse a Deus. Aí vem o lugar santo dos santos, a proposta de Deus. Lá fora fica o povão, no lugar santo só sacerdote sorteado, e no santo dos santos só um homem que ia representar por meio da intimidade todo o povo. Observem que, se você observar as cortinas que cobria o lugar santo dos santos, o sol não penetrava lá dentro. Depois do véu era escuro a ponto de não se ver quase nada. Por quê? Porque para saber entrar tinha que ter intimidade. Como por exemplo, se faltar energia hoje aqui, eu não vou saber sair daqui, porque eu não tenho intimidade com o local. Mas às vezes eu estou na minha igreja, se faltar energia, eu saio do altar, eu desço as escadas, vou no auditório, eu desço no escritório do pastor, sem precisar de ajuda, porque eu tenho intimidade. Então o único lugar mais escuro era o lugar santo dos santos, porque para o sumo sacerdote entrar, ele tinha que ter intimidade com o local, para saber aonde estava peça por peça a arca, e adorar pela intimidade, não tropeçar em nada. Então capítulo 40, 15 capítulos depois, versículo 33 por diante, diz a Bíblia que Moisés terminou toda a obra do tabernáculo, e a glória no culto de inauguração, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, e agora havia um povo com intimidade de novo com Deus. Agora o único povo chamado Israel tinha relacionamento, podia vivenciar a glória de Deus e dias de avivamento. Esta geração de Abraão. Então, quando nós saímos do livro do Êxodo e vamos para o livro de Levítico,
Deus vai trabalhar no ritual. Observem que o livro de Levítico é um ritual de aproximação. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta por isso, de como o povo tem intimidade com Deus. Ele agora vai falar com a tribo sacerdotal, ele vai se direcionar à casa de Arão. Levítico capítulo 2, versículo 13, ele diz: ora, todas as ofertas que vocês oferecerem é segundo a aliança do Senhor Deus de Israel, e tem que ser celebrada com sal. Então o sal já entra em uma aliança em Levítico, na casta sacerdotal. Então é feita com a tribo de Levi uma aliança com sal, relacionamento. Esta aliança é feita também, e o povo parte no deserto. Esta geração vai crescer, esta geração vai palpar, baseada em um relacionamento íntimo com a aliança de sal. Porém, esta geração que saiu do Egito só chegou até o capítulo 14 do livro de Número, quando a Bíblia diz que eles ofenderam a Deus, com medo dos gigantes que os espias trouxeram o relatório. Então Deus diz a Moisés que esta geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, ninguém ia entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb, porque acreditaram em Deus. Então Deus deixa esta parte para trás, mas em o livro de Deuteronômio, ou ainda no livro de Número, quando esta geração passa, não reconhece, aí Deus vai investir em uma nova geração, a geração de 20 anos para baixo. Número 18, versículo 19. Agora Deus vai de novo a um relacionamento com a nova geração, e este número diz que toda esta geração, Deus diz que tem que obedecer às suas ofertas, pais, filhos e toda a seus descendentes, celebração com sal. Lá vai ter o sal de novo. Você já observa o sal presente de novo aqui. Então diz a Bíblia que quando vem Deuteronômio, Deus vai ratificar a nova geração. A etimologia de Deuteronômio é segunda lei, na nossa linguagem, segunda chance. Então capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés vai repetir toda a lei para esta nova geração. Esta nova geração vai entrar na terra prometida, agora capitaneada por Josué. Assim como Deus abriu o mar vermelho e fez milagre para a primeira geração, ele vai fazer para a seguinte. Ele abre o Jordão, ele implode as muralhas de Jericó, ele dá vitória onde parecia não ter, por causa de uma aliança de sal. Então esta nova geração, ela entra na terra prometida. Esta nova geração agora está no lugar de ter relacionamento com Deus. Esta nova geração está no lugar onde todos que passaram, ralaram, deram a própria vida para estar. Porém, esta nova geração, no lugar de adorar, no lugar de desfrutar de um grande avivamento, esta geração não reconhece e não leva em conta a história, porque o capítulo 4 do livro de Josué, quando eles cruzaram o Jordão, aí Deus diz a Josué: pega 12 homens de cada tribo e manda eles voltar ao meio do Jordão, aonde os pés dos sacerdotes estavam parados. Digam eles que cada um pegue uma pedra, 12 pedras, coloca no ombro e coloca no arraial, porque a ordem de Deus era, para onde o arraial parar, as pedras está em lugar de destaque para todos verem. Por exemplo, independente de onde você esteja, você está vendo essas bandeiras. Assim eram as pedras do Jordão, aonde
onde o arraial estivesse, as pedras tinham que estar lá. Mas qual era o objetivo? Aí Deus disse: é para quando os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, você vai dizer a eles o que eu fiz no meio de vós e quem eu sou, como eu abri o Jordão e vocês passaram a pé enxuto. Então é um memorial. Então esta geração não tinha como esquecer. Então vem o capítulo 2 do livro de Juízes. Diz o texto que morreu Josué, morreu os anciões, e foram congregados a eles toda esta geração. Versículo 10 diz que veio uma nova geração, e esta nova geração não conhecia Deus e nem os seus milagres. Imaginem, era impossível um hebreu esquecer dos milagres que Deus fez. Primeiro, tem um memorial. Segundo, o pai passava para o filho desde 5 a 6 anos de idade o quem era Deus. Então o que esta geração fez foi não valorizar a história que passou. O que esta geração fez foi não valorizar uma aliança celebrada com Saul. O que esta geração fez foi não levar em conta o avivamento prometido por Deus. Então esta geração começa a andar como queria, ou seja, não valorizou os milagres nem o relacionamento com Deus. Qual é o perigo? Eu acho lindo este tema, porque qual é o perigo da nossa geração, entre aspas? É o modernismo, é a questão midiática, não no contexto construtivo. É porque não podemos esquecer, gente, de quem era, de como é a nossa história. A nossa história é feita de sofrimento, mas também de avivamento. A nossa história não é feita de glamour, mas é de avivamento. Você há de convir que nos nossos congressos não tinha estrelas, nos nossos congressos não tinha popstar, mas no ensaio de um grupo deste tamanho, Jesus batizava quase tudo nos ensaios. Os nossos cultos, ninguém falava bonito, era pro mod, era pra riba. A gente tem muito mais probabilidade hoje de provocar avivamento. E como era que terminava os nossos cultos? Era todo mundo olhando para o outro? Não, era debaixo de glória, de fogo, de poder, e o avivamento caía no meio da igreja.